Na verdade, nós vamos meditar em todo o Salmo 34, desde o versículo 1 até o 22, mas vamos começar agora lendo o versículo 19. Salmo 34, 19, que diz assim: as aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. Então, versículo 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olhai para ele e ficai radiantes, o vosso rosto jamais mostrará frustração. Este pobre homem clamou, o Senhor o ouviu, livrou de todas as suas aflições. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado quem nele se refugia. Temei o Senhor, vós, seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos têm necessidades e passam fome, mas não faltará bem algum aos que buscam o Senhor. Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Qual é o homem que ama a vida e quer viver muito para ver a prosperidade? Guarda tua língua do mal e teus lábios do engano. Afasta-te do mal e faz o bem. Busca a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor opõe-se aos que praticam o mal, para eliminar a memória deles da terra. Os justos clamam e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e ele salva os de espírito arrependido. As aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. Preserva-lhe todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. A maldade matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos, e nenhum do que nele se refugia será condenado. Amém. Obrigado, Senhor, por esse texto. Obrigado pela tua palavra. Pedimos que agora, mais uma vez, teu Espírito Santo ministre a cada mente, cada coração, para a tua glória mesmo, para a nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quais foram ou quais têm sido as tuas aflições? Você já passou por dias de aflição? Eu já passei pelos meus e não tenho saudades, porque o dia de aflição é o dia da angústia, é o dia do aperto, é o dia que, como alguns dizem, se perde o chão. Você não esperava que algo assim poderia acontecer, que você teria que passar por isso, enfrentar certas situações que trazem angústia, trazem aflição. O mundo perde a cor, a vida fica cinza e a alma se abate. A alma fica abatida. Já passou por dias de aflição? Você sabe do que eu estou falando. E você sabe que são vários os motivos, as razões que podem nos levar a dias de aflição. Por exemplo, más notícias. Más notícias
podem nos fazer adentrar a caverna da aflição. Você vai no médico e recebe a notícia que o teste deu positivo. A partir daí começa uma fase de aflição. Muita aflição a depender do caso. Perdas. Perdas podem causar aflição. Se você perde alguém muito próximo, um pai, uma mãe, um filho, isso é um vale de aflição. Ou então você não perde pessoas, mas você perde talvez algo a que a sua alma se atrelou, a que a sua alma se apegou, e aí então a ruptura dói muito. Machuca muito, é como se você tivesse perdido algo que já faz parte de você, era você se identificava. É como se perdesse um membro do teu corpo, isso pode levar a muita crise existencial, crises de angústia na alma, crises de muita aflição. Ameaças, situações que ameaçam o teu bem-estar, situações que ameaçam a tua paz, situações que ameaçam aqueles a quem você quer muito bem. Podem levar também a aflições. Por exemplo, se você vive ameaças no seu ambiente de trabalho, é aquele ambiente que você vive debaixo de pressão. Ou então, se você está vivendo uma fase dentro de casa, um problema familiar, ameaças ao bem-estar do teu casamento. Ou então ameaças em relação a filhos. Se tem uma coisa que pode nos levar a dias de aflição, são filhos. Mexeu com os filhos, mexe com a gente. A gente chega até a dizer assim, eu preferia que fosse comigo, não nele, não nela. Isso quando não são eles mesmos que nos machucam. Por isso que tem gente que diz assim, né, no meio da sua angústia, no meio da sua aflição, a gente tem que dar muito desconto. A pessoa chega até a dizer, mas eu não sei por que a gente bota filho no mundo. Não foi para isso que eu tive filho. Mas é a aflição, é a angústia, é a dor. E você sabe que se quem escreveu este salmo foi Davi, Davi foi alguém que passou por muita aflição. Tanto que ele é um dos que mais escreveram os salmos que temos na Bíblia. E você sabe que salmo, na verdade, é uma oração escrita para ser cantada. E você veja que a preocupação do hino hebraico não é a rima como a nossa. A nossa rima é por sons. A rima do salmo, por exemplo, é por sentido. Você lê a primeira linha, por exemplo, bendirei em todo o tempo o Senhor. Aí a segunda linha está rimando o sentido. Seu louvor está sempre nos meus lábios. E são orações escritas para serem cantadas e que descrevem, expressam as emoções da alma. Não só da alma de quem escreve, mas também da alma de quem canta. De quem ora o salmo, de quem lê o salmo. Por isso que os salmos, eles são tão populares, tão queridos. Porque quem lê o salmo se identifica. Porque quem é que não passa por dias de aflição? Então a questão não é passar por aflições.
mas como a gente passa por elas. Tem gente que quando passa, se desespera, se revolta, se abate demais. A pergunta que a gente precisa responder hoje: o que a gente aprende nesse salmo sobre como viver e passar por dias de aflições, que a Bíblia já nos avisa, não serão poucos, serão muitos. Serão muitos. Serão muitos. Então, a primeira verdade, a primeira lição que a gente aprende aqui no Salmo. Nos teus dias de aflição, nos teus dias de angústia, aprenda a bendizer o Senhor. Nos teus dias de aflição, nos teus dias de angústia, aprenda a bendizer o Senhor. Porque a primeira palavra do Salmo, a primeira frase do Salmo, que o salmista escreve é: bendirei o Senhor em todo o tempo. Bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. E esse em todo o tempo, claro que inclui também o tempo de aflição, o tempo de angústia. Mesmo no tempo da aflição, mesmo no tempo da angústia, bendirei o Senhor. E isso não é técnica de autoajuda. Não, olha, quando você passar por uma aflição, começa a bendizer o Senhor, como se fosse assim uma técnica de pensamento positivo. Não, não é isso. Não é uma forma de barganhar nada com o Senhor. Olha, Senhor, como eu sou justo. Mesmo na minha aflição, eu estou bendizendo o Senhor, então, por favor. Não, também não é isso. Bendizer o Senhor, mesmo no tempo de aflição, é a decisão de uma alma justa que decidiu que Deus é Deus, independente do que aconteça. Deus é Deus e continua no seu alto e sublime trono lá no céu e também no trono do seu coração. Ele é Deus e pronto. E o meu louvor a Ele, o meu bendizer a Ele, não está atrelado às circunstâncias da minha vida. Ele é Deus e pronto. Então não é técnica para nada. É uma decisão. O Senhor é Deus, independentemente do que me aconteça. Teu louvor estará continuamente nos meus lábios. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Agora, isso não quer dizer, por exemplo, que não se possa apresentar o seu lamento. Inclusive a sua queixa. Inclusive é uma característica dos salmos de aflição que o salmista, ele apresenta a sua dor, a sua angústia, ele apresenta inclusive a sua queixa. Até quando, Senhor? Até quando? Mas depois de apresentar o seu lamento, a sua queixa, inclusive as suas perguntas de aflição, até quando? O salmo sempre termina numa nota de confiança em Deus e de louvor. Então, ok, apresentou o lamento, manifestou a queixa, fez as perguntas, mas volta para o louvor. Por quê? Porque se você for descendo assim numa escala de louvor, lamento, queixa, e não parar aqui,
mas seguir a revolta, depois vai parar onde isso? Vai parar onde? Vai parar onde? Então, chegou na queixa, chegou nas perguntas, que a gente pode fazer, mas nunca se esquecendo de quem Ele é, porque Ele é Deus, não é homem como eu e você. Então volta para o louvor. Volta para o louvor. Volta para o bendirei o Senhor. Jó, quando recebeu as notícias que recebeu, o texto diz que ele bendizeu ao Senhor, dizendo: o Senhor Deus deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Vim nu para essa terra, nu sairei dela, bendito seja o nome do Senhor. Davi, quando percebeu que o filho que lhe ia nascer morreu ainda na barriga, diz que ele adentrou ao templo e louvou ao Senhor. Jesus, na noite que seria preso e que antecedia a sua crucificação, o texto lá de Mateus vai dizer que ele cantou um hino com os seus discípulos. E aí? Será que a gente conseguiria cantar um hino na véspera da nossa crucificação? Mas, como diz o Salmo 33, versículo 1, aos retos fica bem, convém o louvor. A primeira coisa, bendiga ao Senhor em todo o tempo. Entrou em dia de aflição, bendito seja o nome do Senhor. O segundo que a gente pode aprender aqui é, no seu dia de aflição, busca ao Senhor. Busca ao Senhor. Porque dia de aflição não é dia de se revoltar contra o Senhor, mas de se voltar ao Senhor. E há muitas indicações, muitas motivações aqui para que se busque ao Senhor. Por exemplo, versículo de número 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Busque ao Senhor. Versículo 6. Este pobre homem clamou. Por que ele se chama de pobre homem? Porque ele não tem recursos nele mesmo para se livrar da aflição dele. Ele é pobre para se livrar daquilo que o atrelou em aflição. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. E o Senhor, que tem os recursos, livrou-o de todas as suas aflições. Versículo de número 10. Os leõezinhos têm necessidades e passam fome, mas não faltará bem algum aos que buscam o Senhor. Agora, quer dizer que você, no meio da sua aflição, vai buscar o Senhor hoje, e amanhã a coisa já vai estar resolvida? Não. Quando o Salmo diz assim que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, não quer dizer que você vai orar agora de noite, vai acordar de manhã e está resolvida a coisa toda. Mas que quando você busca a Deus,
Enquanto esse dia não amanhece, enquanto esse dia do livramento não chega, Deus poderá te conceder coisas boas e que você precisa até esse dia chegar, ou mesmo para você conseguir chegar nesse dia. Então você pode buscar o Senhor hoje no meio da sua aflição e Ele te conceder, por exemplo, um caminho para você ter pelo menos perspectiva. Bom, eu não saí ainda do deserto, mas pelo menos agora eu estou enxergando um caminho. Pelo menos eu vejo que tem um caminho. Eu não estou perdido mais. Tem um caminho. Então vamos lá. Você pode buscar Deus hoje, e não necessariamente você sair da aflição, mas Deus pode te dar forças para você atravessar, para você dar mais um passo, para você conseguir caminhar. De modo que um passo cada dia, na força que vem do Senhor, vai chegar uma hora que você só vai conseguir enxergar as aflições se olhar para trás, porque Deus te deu forças para você atravessar. Passou, você atravessou o deserto, atravessou o vale, porque veio forças do Senhor. Não tem coisa assim que a gente diz? Não sei de onde me veio tanta força, veio do Senhor. Eu nunca pensei que eu ia passar por uma coisa dessa, eu pensava que eu nunca ia conseguir passar por uma situação, mas por que passou? Porque não passou com as suas forças. Deus pode, inclusive, no meio de uma aflição, ao você buscá-lo, te dar, inclusive, sabe o quê? Um mimo. Um pequeno mimo. Uma pequena ou até mesmo grande consolação, a fim de que a sua vida, nessa fase, não seja só tristezas. Você não se afoga em tristezas, uma atrás da outra. Mas a sua vida tem equilíbrio, tem tristezas, mas eu também tenho motivos para alegria. É como o Paulo disse. Paulo orou e Deus o ouviu a respeito da cura de um irmão que tinha ido assisti-lo na sua prisão, e ele diz que o Senhor teve misericórdia dele e o ouviu a fim de que ele não tivesse tristeza sobre tristeza. Aí você pergunta, mas Deus se digna disso? Ah, irmão, a bondade de Deus é muito grande. A bondade de Deus vai além do que a gente imagina. Ele é bom em todo o tempo. Em todo o tempo. Por que em todo o tempo podemos bendizer o Senhor? Porque em todo o tempo Ele é bom. Para todos, para a alma que o busca. Então busque ao Senhor. Deus é bom para os que nele esperam e para a alma que o busca. Um bem e algo que você precisa, você vai receber. Então busque ao Senhor. Terceiro, permaneça no temor do Senhor. Permaneça no temor do Senhor. O que é permanecer no temor do Senhor? É você mesmo no dia da aflição, continuar evitando o mal e permanecendo no bem, nas coisas que Deus te confiou a fazer. O quê? Você se levantar pela manhã, você se lavar, você fazer a sua oração, ter o seu momento com Deus, colocar lá o café para a sua família, depois ir trabalhar, fazer o serviço. É isso. Temer o Senhor é isso. Continuar fazendo aquilo que você tem que fazer. Porque se tem uma tentação nos dias da aflição,
é você jogar tudo para cima, revoltado, como quem dizendo assim: foi em vão eu ter lavado as minhas mãos na inocência. Como se fosse algo que apenas outros poderiam passar. Eu não posso passar por isso. Por que não? Por que a gente acha que a gente não pode passar por algumas coisas que outros passam? Então, o Davi aqui, a partir do versículo de número 11, ele vai dizer, vai começar a ensinar ao que é e por que permanecer no temor do Senhor, mesmo nos dias de aflição. Ele vai dizer assim: olha, vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Ele vai falando. Mas o resumo é o versículo 14. Afasta-te do mal e faz o bem. Busca a paz e segue. Segue. Por quê? Porque o caminho do mal tem pena. Quem se envereda pelo caminho do mal sofre as consequências do caminho que escolheu. Sofre a pena. E a Bíblia diz que isso é para todo mundo. Não há acepção. Versículo de número 16. A face do Senhor opõe-se aos que praticam o mal. Versículo de número 21. A maldade matará o ímpio. Agora, a graça ainda maior que qualquer pena para aqueles que, mesmo nos dias de aflição, permanecem trilhando a vereda do bem. Continuam andando no temor do Senhor. Quando você estiver passando pelo seu dia de aflição, e você decidir bendizer ao Senhor, ao invés de se revoltar, voltar-se ao Senhor, e continuar caminhando no caminho do temor do Senhor, você pode ter 3 certezas. 3, no mínimo. A primeira é que você não estará sozinho. Deus vai estar todos os dias com você. Olha o que diz aí o versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então, essa é a primeira certeza. Deus está comigo. Se você continuar na vereda do Senhor, mesmo no dia da aflição, você pode ter outra certeza. Todas as tuas orações estão sendo ouvidas. Todas as tuas orações estão sendo ouvidas. Versículo de número 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Você mal começou a falar, Deus já está ouvindo. Mal você abriu a boca, Deus já está olhando para você. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos. Não quer perder sequer uma palavra ao seu clamor. E você vai poder ter uma terceira certeza, que ainda que você reconheça, lá no fundo, que o maior responsável por você estar passando por esses dias de aflição é você mesmo. Sou eu mesmo. Porque não sei se você sabe,
a maioria das aflições que a gente passa tem como responsáveis nós mesmos. Ainda que você tenha essa consciência, uma vez arrependido, você pode ter certeza que de Deus virá salvação. Que de Deus virá salvação. Porque olha só o que diz o versículo de número 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito arrependido. Então, por favor, vamos amadurecer. E ao invés de ficar culpando Deus e o mundo pelas coisas que a gente passa, ficar sempre tentando arrumar um culpado pelas nossas aflições, vamos colocar o joelho no chão, assumir as nossas responsabilidades como um homem, como uma mulher. Senhor, o maior culpado sou eu, mas eu estou aqui arrependido. Estou aqui apresentando a minha confissão e o meu pedido de perdão. Porque a Bíblia fala que aquele que confessa o seu pecado e o abandona, encontra misericórdia. Então, quando você estiver passando pelos dias de aflição, lembre-se dessas duas coisas. Se eu, por causa dessa aflição, me debandar para o mal, como se Deus tivesse feito uma grande injustiça para mim, então agora eu estou indo embora, saiba que você só vai estar buscando mais aflição. Você só vai estar aumentando a tua aflição. Você só vai estar se colocando à mercê de males maiores. Não faça isso. Não faça isso, em nome de Jesus. Porque, como alguém já disse, não há coisa que esteja tão ruim que não possa ficar pior. Não há. E lembre-se de uma segunda coisa. Nestes dias de aflição, Deus vai arrumar alguma coisa boa para você fazer. Deus vai arrumar alguém para você ajudar. Deus vai arrumar uma oportunidade para você fazer o bem, só para você continuar ocupado no caminho do bem. Pode ter certeza que alguma Deus vai aprontar para você, no sentido bom. Por exemplo, teve uma vez que eu estava no meu gabinete, num dia de aflição, meio que orando e esperando um socorro da parte do Senhor. Aí nisso tocou a campainha da igreja. Eu falei, a resposta. Deus ouviu a oração do seu filho. Enviou alguém para ajudar. E aí quando eu fui abrir lá o portão, não era alguém enviado por Deus para me consolar. Era alguém enviado por Deus para eu consolar. E aí o que eu ia fazer? Ia mandar embora? Não, vai embora que eu estou esperando alguém para vir me consolar, não para eu ter que consolar. Não, né? Até porque o Paulo vai dizer assim, que a gente recebe nas nossas tribulações consolo que vem de Deus, a fim de que a gente possa consolar aqueles que passam por tribulação. Então, na sua tribulação, Deus envia consolo para que você possa consolar quem está passando em tribulação. E aí você permanece no caminho do bem. O C.S. Lewis, ele tem um pensamento interessante, ele vai dizer assim, que não tem pessoa que esteja mais perdida para o inimigo,
para o inimigo. Não tem pessoa que esteja tão perdida definitivamente para o inimigo, entendeu? Para o inimigo, do que aquela pessoa que, mesmo quando Deus parece ter desaparecido da vida, continua obedecendo. Continua obedecendo. Não estou vendo Deus, mas continua obedecendo. Essa é uma pessoa definitivamente perdida para o inimigo. Amém? Então seja essa pessoa definitivamente perdida para o inimigo. Em nome de Jesus. Quarto, nos teus dias de aflição, tenha esperança, porque eles vão passar. Deus já determinou o dia e a hora do fim dos dias de aflição. Sabe quando você se machucava, quando criança, doía, você pensava que era o fim do mundo, e aí chegava a mamãe, e o que falava para você? Vai passar. Vai passar. Vai passar. Tem coisa assim que quando você era jovem, mais jovem, melhor dizendo, que a coisa acontecia, você achava que era o fim do mundo, se desesperava. Hoje acontece, isso daí eu já passei por isso, daqui a pouco. Não é? Então, a mensagem do Evangelho quanto às aflições da vida, a boa notícia, não é que uma vez que estamos no Evangelho, não passamos mais por aflições, pelo contrário. Mas a boa notícia do Evangelho é a mensagem da mamãe. A mensagem do Evangelho em relação às aflições da nossa vida é essa. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Inclusive esse salmo aqui tem um diferencial, você sabe. Quem está escrevendo, não está escrevendo na aflição mais. Está escrevendo depois da aflição. Ele já está na alegria. Então ele já passou pela aflição. Então ele escreve para aqueles que ainda vão passar ou estão passando. E ele vai dizer assim que isso vai trazer alegria aos que ouvirem. Olha o versículo de número 2. A minha alma se gloriará no Senhor, os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. E por que vão se alegrar? Porque vão ouvir dele de que quem anda com Deus, quem anda com Jesus, não passa mais por aflição? Não. Mas porque vão ouvir a partir do testemunho dele, de que quem anda com Jesus passa por muitas aflições. Mas embora sejam muitas, não apenas algumas, mas todas, hão de passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Algumas já aqui nessa vida. Outras talvez no último dia. Mas não apenas algumas, nem muitas, mas todas em Cristo vão passar. Vão passar. Já tem dia e já tem hora determinado por Deus que vai passar. Você vai vir até aqui e a partir daqui acabou. Passou. Inclusive eu assisti uma vez um filme, muito tempo atrás, que era um casal lutando com uma doença degenerativa da esposa. E o casal passou o filme todo lutando contra aquela doença que trazia muita aflição. E no final a esposa acaba morrendo.
Mas a última cena do filme não é a morte da mulher. A última cena do filme é uma cena assim muito breve. É rápido demais. Quase que você não vê. Mas a última cena é aquele marido se reencontrando com aquela mulher numa praia. Ela vestida de branco, viva e curada. Completamente curada. E hoje eu lembrando, eu penso assim, o autor dessa história conhecia a Bíblia. Porque sabe da mensagem de que a nossa história em Deus não termina em lágrimas de aflição. Mas termina lá em Apocalipse 21, versículo 4, que diz assim: Ele, Deus, próprio Deus, que foi testemunha de tudo que você passou. Próprio Deus, não outro, não é anjo. Deus, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Já passaram. O vai passar, passou. Então, quando estiver na aflição, que seja qual for, olhe para a situação, olhe para Deus e saiba: dói, é difícil, mas não é para sempre. Vai passar. Até que passou. E aí talvez o máximo que fica é uma cicatriz. Você até lembra, mas não dói mais. Agora, irmãos, interessante é que o Salmo 34 celebra, o salmista está celebrando uma grande aflição que passou, foi embora, tanto é que ele escreve com alegria, para dar instruções para aqueles que estão passando, ainda vão passar, para que eles se alegrem também na esperança em Deus. Agora, já no capítulo 35, versículo de número 1, olha o que ele diz: Senhor, defende-me dos que me atacam. Luta contra os que lutam contra mim. Mas caramba, não deu nem um prazinho de um salmo. Podia, né, o 35, assim, ser uma coisa mais leve. Não, 34 ele está comemorando que a aflição passou, na 35 ele já está orando de novo, estou em outro. Porque, irmãos, a vida aqui é assim, sabe? A Bíblia não engana ninguém. A vida nesse mundo é assim. A gente passa por uma aflição, agradece, louva e já está olhando assim meio desconfiado. Qual é a próxima? O que está por vir? Então, a diferença, porque Jesus avisou. O que Jesus avisou? Que no mundo tereis aflições. Então não se espante, não sei porque você fica tão espantado. Jesus já avisou que o mundo jaz no maligno. Fica aí se encantando, jaz no maligno. E que por causa disso no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então continua. A diferença de você continuar andando com Ele não é não passar por aflições,
mas é como você passa, com quem você passa e que passa. Não umas, não muitas, mas nele todas. Como vai dizer o clássico, conhecido, versículo 19. As aflições do justo são muitas. São muitas. As aflições do justo são muitas. Mas o Senhor o livra de todas. Não é de algumas. Não é de muitas. O Senhor o livra de todas. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.